Shalom, shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Bom dia, bom dia. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor Jesus, pela tua misericórdia e graça sobre nós. Eu desejo, Senhor, sobre a vida de cada pessoa, Senhor, que vai chegar nessa live, sobre a vida de cada pessoa, Pai, que essa live, Senhor, vai chegar como vídeo, Senhor, que o Senhor possa amparar essa pessoa, que o Senhor possa trazer testificação, Senhor, a esta pessoa através desse pão vivo, que o Senhor venha liberar sobre essa pessoa uma edificação em sua fé e uma edificação em sua esperança, porque Paulo aqui, Senhor, vai nos instruir, vai nos edificar. E tudo podemos ter como base, como Paulo, Timóteo e todos aqui da comunidade, que sem a fé é impossível vencermos os dias maus. Amém? Seja bem-vindo, você que está chegando aqui pela primeira vez, amém? Eu me chamo profetisa Andréa Matos, amém? Estamos cumprindo um voto, amém? Lô, seja bem-vinda. Obrigado por aquele mimo, Lô. Estou, me deliciando. Glória a Deus por lembrar de mim, amém? Tem tudo a ver aqui. Paulo vai pedir para Timóteo: me traga abrigo, me traga casaco. É sobre isso, é cobrir uns aos outros, servindo uns aos outros. Oh glória, obrigada, filha, por lembrar de mim. Seja bem-vindo, bora lá ruminar junto comigo. Eu estou crescendo junto com você. Quando eu me coloco junto com você, é como se escamas caíssem, porque eu costumo dizer, como dizia um grande apóstolo de Deus na minha vida, que quem tira a semente, a mensagem do mensageiro, é aquele que está com os ouvidos abertos, acreditando que Deus vai usar o mensageiro. Então é sobre a mensagem, amém? Ser liberada sobre a sua vida, segundo a sua fé, amém? Segundo a Timóteo, bora lá? Segundo a Timóteo, quem está com a sua Bíblia aí, amém? Nós sabemos que segundo a Timóteo não tem o capítulo 5. Pastor Odair, seja bem-vindo. A vida desse pastor tem nos edificado de maneira singular. Seja bem-vindo, pastor. Bora aqui ruminar essa escritura junto com a gente. A sua vida nos faz entender a vida de Paulo, porque o Senhor tinha tudo, pastor Odair, para negar sua fé. Você tinha tudo, pastor Odair, para desistir da sua fé, mas em meio a tudo que o Senhor passa, o Senhor está passando para ministrar almas. Receba isso, receba essas verdades na sua vida, pastor Odair, porque é hoje o dia que nós vamos receber consolo e testificação através das escrituras, amém? Paulo aqui está chegando na sua reta final, está próximo do seu propósito. Olha só que interessante, pastora Iris. Paulo, segundo Timóteo, está chegando próximo do seu propósito em Cristo Jesus e por Cristo Jesus. Agora pergunta aí, qual era a reta final de Paulo aqui para concluir o propósito? Não tinha como Paulo concluir o propósito sem passar por tudo que ele vai passar aqui, amém? Então ele está chegando na reta final, pastor Odair, amém? Sendo entregue à morte, ele cumpre o seu propósito. Isso me faz lembrar, né, igreja? Me faz lembrar de Jesus, né? Liberando, né? Que necessário é que a semente que é lançada venha morrer para poder dar frutos. Então é sobre isso. Olha só, Paulo está nos instruindo hoje poderosamente, estando algemado, aprisionado, porém trazendo edificação para a vida de Timóteo, falando para Timóteo ser esse servo valoroso, esse filho valoroso, passando aprovado em tudo, de todas as formas e maneiras perante o crivo dos céus. Entende? É sobre isso, é sobre passarmos aprovados, primeiramente pelo Espírito Santo de Deus, primeiramente pelo Senhor, e assim nós vamos conseguir sim
cumprir o nosso propósito, seja ele parecido como o de Paulo ou não. Quem aqui discerne que precisa morrer em algumas áreas? Quem aqui discerne que precisa morrer em algumas áreas para que Cristo nasça? Eu discerno essas verdades e tomo posse. Eu tenho pedido ao Espírito Santo, me ajuda a morrer, me ajuda a morrer. E hoje eu vou pregar o que eu estou vivendo hoje. Isso nos dá autoridade, né? Eu falei, Senhor, eu tenho que morrer para mim, tirar o olhar de tudo aquilo que eu estou passando, para cumprir o voto e para cumprir, né, o ID do Senhor, que é levar a sua mensagem. E quando eu fui ruminar a palavra, Deus disse, hoje você vai pregar o que vive, hoje você vai ministrar o que vive. Quem é você quando todos te abandonam, menos Deus? Quem é você? Quem é você? É uma palavra de conforto, porque Paulo estava atravessando por esses tipos de morte. Por causa do evangelho, muitos estavam deixando Paulo. Pergunta aí, por que profetiza? Vou esperar você perguntar. Por que profetiza? O que está acontecendo aqui? Não sei se você teve o privilégio de ler o capítulo inteiro. Você que é aqui do Ministério Sará, antes da live começar. Você discerne porque Paulo está sendo deixado, abandonado? Você discerne? Você discerne? Paulo se vê sozinho, sendo deixado por muitos, por causa da prisão. Ah, não tem um carrão. Ah, não tem um ministério com tudo que me traz conforto. Ah, olha a perseguição que essa pessoa passa. Ah, tem alguma coisa errada. Olha a igreja dela. Olha a igreja dele. Meu Deus, quando vai sair desse quadro? Quando vai sair dessa situação? Será que é pecado? Será que é pecado? Bora lá comigo? Será que é pecado? Paulo está passando por isso. Paulo aqui em 2 Timóteo está nos ensinando que não estamos isentos de sermos deixados, apedrejados. Paulo está deixando claro que não é a capa do livro que dita quem somos, que não podemos pautar nossa identidade só naquilo que adquirimos e somos abençoados. Não, é pelo contrário. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se negarmos, Ele por sua vez também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Olha só que interessante. Muitos eu atendo, eu colaboro, eu estendo a mão para pessoas que profetiza. Você pode orar comigo, profetiza. Você pode me ajudar a rasgar o céu para discernir o que eu estou passando. Ei, está nas mãos do inimigo quando somos a igreja. Já parou para pensar? Isso aconteceu com Jó, isso acontece comigo, e isso acontece com você. Tem situações que Deus vai usar o próprio inimigo para nos forjar. Amém? Tem situações que o Senhor, Ele vai ter que dar o aval para o inimigo fazer isso. E eu e você precisamos compreender. Seja bem-vinda, Grazi, que saudade de você. Seja bem-vinda. Nós precisamos discernir que quando é com o aval de Deus é para o nosso crescimento. Profetiza mais dói, eu estou passando por isso. Profetiza é difícil, pastor Odair, né? E a sua comunidade entrando na live aqui. É difícil, não é fácil. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui? Precisa operar um nível de morte. Precisa operar um nível de morte, senão a glória não é dele. Senão o louvor não é para ele. Senão não nos torna dependente. Então existem níveis de prova que Deus permite eu e você passar. Amém? Para Ele poder operar a peneira, para Ele poder operar a poda. Se Deus não fizer dessa forma, se não for dessa forma, não tem como darmos mais frutos. É ilusão, é ilusão.
Então hoje aqui com você, de repente você ouve isso. Nossa, até hoje, tem certeza que esse ministério é de Deus para a sua vida? Nossa, até hoje passando por esses tipos de luta ainda? Nossa, até hoje, né? Não vendo a graça de Deus nessa área? Até hoje não dando testemunho? Ei, preste atenção em algo. Deus nunca demora em nada, quanto menos chega atrasado. Quanto menos chega atrasado. Quanto menos chega atrasado. Entende? O trabalhar de Deus está acima do nosso psique, está acima da nossa compreensão. E eu discerno que se para cumprir o propósito, Paulo tinha alegria no seu ser. Essa mesma fé, essa mesma esperança, essa mesma alegria vai nos tomar nos dias de hoje. Eu vivo como você situações que Deus me deixa sem resposta. Me deixa sem resposta. Andréia, é só confiar. Andréia, é para depender. Andréia, é só para andar com um ponto de luz sobre a sua cabeça, no meio da escuridão. Sabe o que é isso? Ser dependente da palavra e ser guiada por ela. Só vendo porta fechada, só vendo muro, só vendo parede. Tem situações que Deus vai nos permitir passar por tudo isso. Paulo está passando por esses tipos de abandono, por esses tipos de questionamento. Não dá para andar com você não. Primeira prisão, segunda prisão. Meu pai, que perseguição é essa que você está passando, Paulo? Isso me faz lembrar de Jó também, novamente aqui, né? Nega o seu Deus e morra. Ele ouviu isso da sua própria esposa. Hoje Jesus vai nos abraçar, hoje Jesus vai nos consolar. Hoje Jesus, através da vida de Paulo, do testemunho de Timóteo, vai nos conduzir a receber conforto no colinho do papai, no abraço do Senhor, amém? Você pode aqui dar um glória a Deus junto comigo? Eu tenho intercessoras aqui comigo que estão gemendo junto comigo, que estão buscando a face do Senhor junto comigo, porque nós discernimos que primeiro Deus precisa arrancar, tirar tudo aquilo que não colabora para o propósito, para depois liberar. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas olha só, nós temos uma base. Nós temos uma base, que é esse ponto de luz, que é a verdade de Deus poderosa. Aquele que começou a maravilhosa obra, Grazi, Ele é fiel para terminar. Tem mulheres que estão vivendo crise em seus casamentos, ou com filhos, ou no seu ministério, homens sendo perseguidos. Como assim, né? Vou usar a vida do pastor Odair aqui. Como assim você é um servo de Deus e Deus ainda não te curou? Como assim você é um servo de Deus e nesse estado? Como assim você sendo um servo de Deus e passando por necessidade? Ei! Paulo está nos ensinando que não estamos, glória, é difícil dar glória, mas nós precisamos pela fé abrir as nossas bocas. Você pode dar um glória aí e confessar. Se tudo me levar para você, tá tudo bem, né, pastor Odair? Se tudo que o Senhor está permitindo eu passar vai me levar para perto de você, vai me levar para esse nível de morte, tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas sabe o que é interessante? Sabe o que nós podemos aprender aqui, Karen, com Paulo? É que essas pessoas se levantavam questionando. Você prega tanto, Paulo, você tem tanto conhecimento, você é filósofo, você é mestre da lei. Como passar por tudo isso? Como? Não fecha a conta, não bate a conta. Por quê? Porque nunca o homem vai estar no mesmo nível que o Senhor, nunca, em seu entendimento, nunca. Lembra lá no início o que Deus usou Ananias para falar para o Paulo? Ele vai passar, porque tiver que passar, por causa da minha igreja. Então Deus encontrou em Paulo, enquanto muitos estavam vendo o sanguinário, o que perseguia, Deus estava vendo em Paulo toda essa força, toda essa convicção. Eu quero usar para mim. Eu quero usar para mim.
Ananias, ele é um valoroso para mim, para um propósito muito maior, de levar minha mensagem tão somente para os judeus. Eu quero usar esse aí, ó, que vai ficar cego por uns dias aí, porque quando os olhos dele forem abertos, pela unção que você carrega, Ananias, eu vou usar ele para povos e nações. Eu vou elevar ele, edificar ele para um nível superior. Então você que está esperando essas promessas do Senhor, ei, dê glória aí nesse deserto, dê glória aí nessa prova, dê glória aí nessa prensa, porque aquele que te fez a promessa não errou. Não errou, você que está na espera, aquele que te fez a promessa não errou. Então em tudo, Paulo louvava o Senhor, na prisão louvava o Senhor, diante das algemas louvava o Senhor, sendo apedrejado, sendo, perseguido, açoitado, quase a nível de morte, ele não nega o Senhor. Eu costumo dizer aqui na comunidade, que a nossa expressão declara a nossa fé. Às vezes é difícil para dar um glória a Deus na comunhão dos santos, no corpo, na conferência, num culto, numa palestra. Ei, exercita, porque se é para o crescimento, Deus vai nos permitir a prova e privação, sim. Eu estou passando por isso e não me envergonho. É difícil ouvir os burburinhos. Como assim? Ela passando por privação, como assim? Deus levou ela para esse novo tempo, está vivendo uma nova estação. Por que privação? Porque Ele tem uma obra para executar na minha e na sua vida, diferente de tudo aquilo que você já viu, ouviu ou desejou no seu coração. É algo único. É algo único, por isso que Ele nos deixa às vezes, olha isso, por isso que às vezes Ele nos deixa, olha só, na dependência, Ele fica em silêncio, entende? Então Paulo aqui está sofrendo esse abandono, por quê? Por causa dos martírios que ele estava passando. Você entende isso? Traga à sua lembrança uma pessoa que você admira muito hoje. Traga aí, uma pessoa que te inspira. Traga aí essa pessoa. Eu tenho uma pessoa que me inspira muito. E essa pessoa está vivendo o melhor momento da vida dela. Traga essa pessoa por um instante. E imagine essa pessoa perdendo tudo. Imagine por um instante. Essa pessoa, com a permissão de Deus, como foi na vida de Jó. Imagina essa pessoa perdendo tudo, né, pastor Odair? Imagina. Pastor Odair perdeu os movimentos do seu corpo, sendo jovem. Pastor Odair não teve o privilégio de casar por causa dos preconceitos. Pastor Odair não pôde mais trabalhar. Pastor Odair está sendo um grande testemunho para a minha vida e para a vida do apóstolo. Está aqui junto com a gente em unidade, decidindo não negar a fé. Ele é perseguido, ele é afrontado. E por falta dos movimentos no seu corpo, o que lhe resta, né, pastor? É a fé e ter essa voz. Aí o povo tem a oportunidade de, na comunhão, na adoração, na intercessão da glória, na intercessão se movimentar, na intercessão profetizar. E muitas das vezes, como diz a pastora Ives, decide ficar como planta. Como vai vencer no dia mau? Como? A palavra de Deus vai dizer que, como Paulo aqui, Jó foi questionado pelos seus amigos, os de perto, igreja, os de perto. Os de longe são como espiões, né? Como Paulo aqui aconselhou Timóteo na primeira carta. Só especulação, mas os de perto era afronta. Eram questionamentos, não era apoio, não era abraço, não era consolo, era questionamento. Como assim, Jó? Como assim, Paulo? Vocês não foram escolhidos pelo próprio Deus? Não foi Deus que escolheu vocês? Não foi Deus que deu tudo que vocês têm? Como assim passar por tudo isso que vocês estão passando?
Igreja, eu estou sendo edificada através dessa palavra. Eu estou sendo edificada através dessa palavra. Eu quero ver quem se levanta. Eu estou falando desses que ao invés de orar, interceder, estender a mão, acolher, morrer junto com os predestinados, ocupar o lugar. Glória a Deus pela vida de Paulo, porque ele preparou um que disse: eu vou estender o que você carrega. Eu fui escolhido para isso. Mas oxalá encontrar pessoas assim hoje. Meu esposo sempre diz aqui, né, na comunidade, que eu tenho que falar de mim, né, não tenho que falar dos outros não. O dia que Deus levar a profetisa, quem vai assumir a posição no corpo? O lugar. Aí logo vem na mente, né, porque quem vê as fotos não tem ideia, né, o que a gente passa no secreto, não tem ideia das renúncias, não tem ideia da entrega, não tem ideia, né, das limitações, às vezes até no corpo para servir a igreja. Não, eu quero, sou eu. Porque só vê pela capa. Mas o que é que está acontecendo aqui com Paulo? Paulo teve para estender, em uma comunidade, para estender o que ele carrega, para o avanço do reino de Deus. Então eu e você precisamos entender o que Deus está fazendo. Nós precisamos nos render diante dos seus movimentos, mesmo quando Ele não queira nos responder e nos dar explicação. Porque pensa, Paulo parar aqui para explicar, um a um, era uma multidão de pessoas que ele ministrava. Um a um, por que você está chamado? Um a um, porque você ainda está no cárcere. Um a um, porque você passa por essas situações, essas perseguições. Se você não é o cara, você entende isso? Então tem pessoas que Deus vai separar porque Ele pode confiar. Tem pessoas que Ele vai separar, que mesmo sem ela compreender, ela está tão rendida, ela é tão dependente, que ela vê, ela discerne que ela não presta nem mais para pecar, para desistir. E como Pedro vai declarar: para onde eu irei? Eu declaro isso, Senhor, para onde eu irei? Se sou o Senhor, tem palavras de vida eterna, não me importa. Se eu não estou tendo tanta clareza e compreensão, o que me importa é ser edificado com pessoas e através de pessoas que passaram pelo mesmo crivo. Está passando pelo crivo aí? Se não estiver passando, presta atenção, hein? Tem algo de errado. Porque o verdadeiro evangelho não é sobre, tão somente, hein? Não estou fazendo apologia contra, tão somente ser próspero aqui, ó. O verdadeiro evangelho é mais sobre entregar, renunciar, diminuir. Aí sim, porque nenhum dos senhores, nenhum no Senhor, depois da prova, depois da luta, da tentação, deixou de ser honrado. Todos foram honrados. Mas às vezes o que acontece comigo e com você? Estamos próximos de fechar um ciclo, aí somos golpeados. E geralmente é por causa, dos sentimentos que isso tudo provoca, né? Abandono, julgamentos. Mas na hora de morrer não tem Estou falando com você aí que de repente precisa discernir a estação, que de repente precisa discernir o que Deus também está provocando na minha e na sua vida. Então erga a cabeça. Se Ele está permitindo a gente morrer esse nível de morte, é porque seremos glorificados com Ele e nele. É porque Ele encontrou em mim e em você uma entrega, uma renúncia, uma dependência. Eu não presto mais para nada, eu não sei você, eu não presto mais para nada fora de Deus. Tudo que há de bom em mim é Jesus. Tira Jesus, não tem nada de bom. E por isso que eu nem ouso fazer barganha. Eu nem ouso ficar olhando para trás. Ai, aquela vida que eu tinha, não passava por isso que eu estou passando agora. Ai, a vida que eu tinha, né? Eu não vivi esses tipos de luta que eu estou passando agora. Entende o que eu estou falando?
O som está muito alto, Cacau? Vocês estão me ouvindo bem? Se estiver alto, eu vou lá baixar, que eu estou sem meu esposo hoje aqui, amém? Tá ok o áudio? O som está muito alto? Então são sobre essas verdades. Esse é o primeiro ponto que Paulo trata com Timóteo. Primeiro ele pede abrigo para Timóteo, aconchego, que abrigo do frio aqui contra o frio não é só na esfera, sabe? Na esfera natural, mas é espiritual, entende? É espiritual. Obrigada, Cacau. É espiritual. Tem situações que a gente não quer nem ouvir nada, a gente só quer ser abraçado. Tem situação, eu falo, Deus, eu não tenho. Aí ele fala, entrega tudo que você tem. E aí? O que nos resta é obedecer, não é verdade? O que nos resta é obedecer. Quantas vezes aconteceu comigo, eu ganhar um presente, eu ganhar uma oferta, eu ganhar uma cesta básica, eu ganhar uma gasolina, e antes de chegar em casa fica no caminho. Quantas vezes? O que Deus está tratando em mim e você? Não sermos servos das nossas necessidades, mas sermos servos da nossa herança na eternidade. É sobre isso. Se você barganha nessa jornada, dentro dessas temáticas, fica complicado você ter uma posição no pódio, que o Paulo fala aqui. Todos pela graça que nasceram em Cristo Jesus, tem esse presente, tem esse privilégio chamado salvação. Mas aí presta atenção, nosso Deus, Ele é justo. Existe um pódio, um lugar predestinado. Para quem? Porque para aqueles que decidiram ir além de tão somente adquirir a salvação para si, decidiram morrer para o outro. Só um minutinho, tá? Só um minutinho. Vocês entendem? Então é ter o discernimento. Tá no Fernandinho, né? Sou profeta, daqui a pouquinho tô pulando, tô dançando aqui. Amém? Porque, né? A atmosfera também fala. Então é sobre discernir essas verdades, não é só sobre mim, não é só sobre a minha promessa, é sobre ter essa mentalidade de reino. Então Paulo está passando por todas essas situações aqui. Então esse foi o primeiro ponto do seu aconselhamento para Timóteo. Fica firme, meu filho querido. Muitos estão me deixando, questionando a minha fé. Isso aconteceu com Jesus, quantas vezes? Se você é filho de Deus mesmo, é verdade. O próprio, levou, ele tem essas experiências. Jesus teve experiências com o Pai no deserto, nas limitações do seu ser. Ele veio 100% homem, 100% carne, mas ele era 100% Deus. Mas ali, no deserto, quando ele foi levado pelo próprio Espírito de Deus, ele estava no seu ser humano e ele foi tentado. Se tu és mesmo filho de Deus, para que Jesus está passando fome e necessidade? Por que você está aqui sozinho? Eu tenho certeza, se você pedir, Ele vai enviar uma comitiva de anjos. Olha o que Jesus nos ensina aqui. Na cruz, sendo ali crucificado. Fé, conexão, esperança nele foi quebrada. Muitas pessoas deram as costas para Jesus ali na cruz. Por quê? Porque não entenderam o que é morrer para que o reino de Deus se manifeste. Então é mais sobre entregar do que receber. Mas o nosso Deus é um bom pai, então descansa. Eu também estou descansando. Nosso Deus é um bom pai, Ele não é padrasto, Ele é um bom pai. Eu falo, Deus, que o Senhor deve estar aprontando aí para mim, deve ser de fato o que meus olhos ainda não viram, o que os meus ouvidos ainda não ouviram, e ainda o que nem ousou desejar o meu coração, deve ser. Esses dias uma pessoa orou para mim contra inveja. O pastor também aqui orou, o pastor Odair. E quem anda comigo, meu Deus, como eu recebo essas orações.
de pessoas me cobrindo contra a inveja. Aí eu chego em casa e eu vou pro colo do meu esposo. Eu falo: pai, inveja do quê? A minha vida se resume em trabalhar, 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 para que o seu reino seja manifeste, para que diante de cada alma que o Senhor me leve, eu veja a libertação, eu veja a cura nas pessoas. Inveja do quê? Eu não tenho nada a não ser o Senhor. Inveja do quê? Às vezes eu me pergunto. Mas as pessoas só podem dar o que têm, então eu tenho que trabalhar minhas emoções, como Paulo trabalhou as deles aqui. Porque Paulo pediu casaco, ele não queria ser só acolhido de um frio, da frieza do ambiente que ele se encontrava encarcerado. Ele queria receber apoio, palavra de afirmação do seu servo, que mesmo vendo ele passar por tudo que ele passava, não deixou de andar com ele. Então eu quero profetizar que será maior a multidão de pessoas te liberando abrigo, consolo, mão estendida, do que pessoas te invejando. Eu profetizei em nome de Jesus, porque todo dia eu tenho que crer nessas verdades. Todos os dias eu tenho que crer nessas verdades. Deus, a minha vida no Senhor é só dar, é só dar, é só dar, é só liberar. E mesmo às vezes, como profeta, vendo que o outro não compreende com clareza o amor do Evangelho através da minha vida. Se isso acontecer com você, você está sendo edificado hoje aqui comigo. Às vezes nós estamos praticando o bem, mas o outro não tem estrutura para ver que é o bem. Porque pessoas feridas são assim, pessoas feridas, né, se fecham. Quando não se fecham, atacam para se defender. O Júnior vê, ele fala: amor, você é uma pessoa. Não tem, sabe assim, quando eu saio de um culto, que culto foi esse final de semana, meu Deus do céu? Ali na igreja dos meus amigos renascidos em Cristo. Que culto foi aquele de mulheres? Meu Deus do céu. Eu chego em casa e eu nem durmo. Eu fico lembrando de cada olhar, de cada sorriso, de cada corpo desarmado. Eu fico só, sabe assim, eu falo: Jesus, eu não presto mais para nada mesmo, eu só presto para fazer tua vontade, se eu querer. Então Paulo está passando por isso. Então essa palavra de hoje é para te trazer esse consolo. Não se desespere, não aceite o julgo alheio, não aceite os dardos do inimigo, não aceite as setas inflamadas, não aceite, não aceite. Deus liberou sobre a minha e a sua vida a justa medida, a justa medida de cruz. É uma medida para mim, é uma medida para você. E quem idealizou essa cruz foi o próprio Deus. Foi. A justa medida ele entregou para o seu filho. A justa medida ele entregou para tantos homens e mulheres desde o início. E isso vai continuar acontecendo até o fim, até ele voltar, né, pastora Cris? Então não aceite, não aceite. Feche os ouvidos. Feche os ouvidos. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu faço? Se servir para vocês, se servir, você acorda. Se não servir, você descarta. Quando essas setas, esses dardos, essas palavras contrárias vêm contra a sua vida, vêm contra a minha vida, sabe o que eu faço? Eu vou pro secreto, eu fico lá. Fico quietinha, 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 quietinha. Quietinha, quietinha. Sabe? Por quê? Porque ele me escolheu, ele não errou. Eu posso achar que eu sou um erro, você pode achar que você é um erro. Mas quem escolheu? Ele. Jó achava que ele era reto, até ter os olhos abertos, como foi o de Paulo. Porque não é isso, Karen? Jó, meu Deus, Karen, cadê a Raquel, hein, Karen? Me ajuda aí, hein, Karen? Me ajuda aí com a Raquel, em nome de Jesus. Amém? O que aconteceu com Jó? Até conhecer o Senhor. Ele só era um homem bom
por ouvir falar do Senhor. Quando ele teve uma experiência com o Senhor, através de toda essa prova, a palavra de Deus diz que ele foi abençoado, pastora Iris, 7 vezes mais. Então vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Vamos ser diferente dos amigos de Jó. Vamos ser diferente daqueles que deixaram Paulo, deram as costas também para Jesus. Vamos ser diferente. Vamos ser diferente. Não vamos ser só também espectadores. Estamos vendo lá o outro perecer, nem oramos, nem estendendo a mão e nem abraçamos. Vamos ser diferente. Amém? Essa live de hoje, essa palavra de hoje é para mim. Não que as outras não eram. Mas exatamente eu falei, Deus. Hoje eu falei pro meu esposo, eu cancelei todas as minhas agendas de hoje. Todos os meus compromissos de hoje. Por quê? Porque eu sei que eu tenho um lugar em Deus. Eu sei que eu tenho um lugar no colo do meu Pai. Eu sei que eu posso parar. Entendeu? Isso é saudável. Ficar quietinha. Entendeu? Isso é saudável. Isso é saudável. Mas para quê? Para receber essas verdades. Ficar quietinha também. No lugar secreto, que eu digo fora de Deus, é perigoso. Perigoso. Porque daí tem esses dardos, tem essas setas, né, pastora Iris? É isso. Entendeu? Entendeu, meninas? Entendeu, pastores? Estão aqui comigo. Então aqui, eu quero louvar o Senhor pela sua vida. Amém? Pela sua vida. Porque o que eu tenho discernido? Se operar a morte de Cristo em mim, se de fato morremos com Ele, também reinaremos ao seu lado. Você entende essas verdades? Então não desista. Não desista. Feche seus ouvidos. Não ande por vista. Amém? Vá para o secreto. Fala, papai, me toca como o Senhor tocou Jó. Me toca quando o Senhor tocou Paulo. Me toca como ali na cruz. Jesus por um instante achou que o Pai tinha o abandonado. E de repente o Pai o toma. Esse é o nosso Deus. Nós somos a única religião divina que temos um Deus que podemos chamar de Pai. E se isso não for suficiente para transformar a minha e a sua vida, eu creio que não existe nada mais que possa ter poder para mudar. Amém? Então que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Você não está sozinha. Você não é um erro. Mesmo diante da prova, do crivo, da peneira, da poda, não é porque você é um mau servo. Eu estou falando quando tudo isso se dá com a permissão de Deus. Entendeu? É porque tudo é sobre Ele. Entendeu? Eu costumo dizer também que existem pessoas que caem, no erro de casar com a noiva. Na verdade não, de adulterar-se com a noiva, porque a noiva já é casada. Ela já tem um noivo, ela já tem uma aliança. Entende? Então é sobre crescermos de maneira, Hilda? Seja bem-vinda, já estou aqui no final da live, amanhã tem mais. E hoje é sobre transbordar também o que eu estou passando. O que eu estou passando. Eu lembro, sabe, amados, eu venho de uma comunidade simples, humilde, porém muito poderosa na irmandade. Quando Deus permitiu que cada um fosse para o deserto, eu achei que eu ia morrer. Achei que eu ia morrer. Eu me vi sozinha, com muita responsabilidade, cuidando de pessoas, cuidando de líderes, ministrando nas igrejas, servindo as igrejas. Eu achei que eu não ia suportar. E chegavam em mim, sabe? Agora é o fim dela. Deus nunca foi na vida dela. Lá, tá no deserto. Cadê a comitiva? Cadê a comunidade? Olha lá, ó. E ainda continua profetizando. Igreja, vocês não têm ideia. O que Deus permitiu chegar até a mim foi para mim trazer esse crescimento que Paulo adquiriu aqui. Entende? Se eu cresci lá no primeiro nível de deserto, eu vou também aqui junto com você nesse nível de deserto crescer também. Sabe por quê? Entenda por quê.
Tem muitos que não têm essa revelação, mas eu tenho. Eu tenho convicção, Hilda, eu tenho convicção, pastora Cris, que estar no deserto é para ter uma experiência com Deus, não com o diabo. O que Deus tinha que passar com o diabo, Ele já resolveu a conta. Agora, nossas experiências no deserto é para ter uma experiência com o nosso amado, com o nosso noivo, com o nosso Jesus. Porque Paulo, sendo um homem natural como eu e você, decidiu morrer. Decidiu morrer como Jesus morreu. Às vezes você olha para Jesus, não consigo chegar nesse padrão. Ei! Homens e mulheres chegaram nesse padrão de morte. Para quê? Para que naquele grande dia, na festa das bodas do Cordeiro, no dia do grande casamento, nós chegarmos ali, todos nós, como a noiva, esperada pelo nosso noivo. Então eu profetizo em nome de Jesus, sabe? Nós vamos, sabe, nos abraçar na tristeza, na prova, na luta um dos outros. E nós também vamos nos alegrar na promessa, porque foi 7 vezes mais. 7 vezes mais que Jó recebeu, 7 vezes mais. É como se Deus dissesse assim: estou fechando a boca de todos aqueles que se colocam como, especuladores, porque não compreendem o que vocês carregam. Então isso não é sobre vingança humana, desejo, não, é sobre os movimentos de Deus. Então, como Deus calou a boca da esposa de Jó, como Deus calou a boca dos amigos e das pessoas, que foram, eu creio, muitas, que foram ministradas com o testemunho de Jó, chegou quando ele foi ricamente abençoado. Jó perdeu tudo que tinha, tudo que tinha. Ele era um homem muito abençoado por Deus, mas eu não sei se você sabe, ele perde todos os filhos. Hoje nós não deveríamos ousar a julgar alguém que está passando pela prova. Não, vai sermos diferentes. Ensinamento, Deus está falando, Todos esses feitos estão na Bíblia para quê? Para nos instruir. João vai dizer que se fosse para falar de Deus não caberia. Então a Bíblia traz o quê? Pessoas que tiveram experiências com Deus e Deus é revelado. Olha que lindo. Tá vendo como eu não sou louca? Eu profetizo todo dia que eles tenham uma experiência com o Senhor, que eles no secreto tenham uma experiência única, porque foi isso que o Senhor fez desde o início e vai continuar fazendo até Jesus Cristo voltar. Que cada um deles seja marcado por sonhos, visões, experiências com os céus. Amém? Então, que a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Cristo Jesus, e eu vou fechar com esse versículo, nos torne cada vez mais dignos para estarmos dentro da aliança e adquirirmos esse lugar no pódio. Você quer chegar com isso? Profetiza. Nos leve, Espírito Santo, a amar o Senhor mais do que nós mesmos. Nos leve, Espírito Santo, a amar o Senhor mais do que o nosso esposo. Nos leve, Espírito Santo, a amar mais o Senhor do que a nossa esposa, nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos. Nos leve, Espírito Santo, a amar mais o Senhor do que até as promessas que o Senhor já nos fez. Porque assim o Senhor nos faz dignos. Deus te abençoe. Shalom, shalom. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque o Senhor falou, porque o Senhor consolou e porque o Senhor nos edificou. Deus te abençoe, amém? Compartilha, rumina e estenda o casaco. Estenda o casaco para quem está precisando, Karen? Estenda o casaco para quem não compreendeu o privilégio da unidade aqui online. Amém? Porque às vezes chega no culto quebrado, chega no culto com tudo fora do lugar, e Deus ainda usa os seus mensageiros para estender durante a semana o pão vivo. Amém? Que Deus possa usar você também dessa maneira e forma. Amém? Deus abençoe.